Eu estou aqui hoje para falar sobre a independência do Brasil, que a gente comemora agora no dia 7 de setembro. É um feriado nacional, que isso quer dizer que é feriado no Brasil inteiro. Mas o que seria independência? Por que a gente comemora? Vamos saber? Mas fiquem atentos. Para a gente entender um pouquinho do que é a independência do Brasil, o que aconteceu e por que isso é tão importante, a gente tem que voltar um pouquinho na história. Então, eu vou dar uma resumida, não vou falar tudo o que aconteceu, mas vou falar uns pontos importantes que fizeram a gente chegar no 7 de setembro a ser comemorada a independência. Tudo começou lá no ano de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui ao Brasil. Ele descobriu o Brasil, ele descobriu o Brasil. Não tinha índio morando aqui? Como é que a gente descobre um lugar que já tem gente morando? Então, hoje a gente não fala mais que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, já que já tinha morador aqui, não é? Então, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil e os portugueses decidiram colonizar. Mas ele descobriu à toa, ele chegou aqui à toa, ele estava passeando de barco? Não é bem assim, não. Alguns acreditavam que Pedro Álvares estava simplesmente procurando um caminho para chegar até as Índias. Chegar por aqui, ó. Chegar aqui. Ele saía daqui para chegar aqui. Aí, para não ter que pagar alguns impostos e tal, eles faziam esse percurso, que era um percurso mais curto, um caminho mais curto. Aí acreditavam que ele, tentando fazer isso, se perdeu e chegou aqui. Só que, uns anos antes, Portugal e Espanha, que também é um país lá na Europa, eles assinaram um tratado falando que tudo que tivesse de determinado ponto para cima pertencia à Espanha e de um determinado ponto para baixo pertencia a Portugal. Então, todo esse pedaço aqui ficou para Portugal e este daqui ficou para a Espanha. Aí, vamos lá. Pedro Álvares chegou aqui, o rei de Portugal adorou, porque eles, depois de algum tempo, eles descobriram que aqui tinha várias coisas, que valia muito dinheiro na época, e ainda hoje, como ouro. E eles fizeram do Brasil um quintal produtivo. Ou seja, eles vinham aqui, pegavam tudo que eles queriam, toda a riqueza que eles queriam, exploravam ao máximo a terra e levavam essa riqueza para Portugal. Não importasse o que eles precisavam fazer. Nisso eles entraram em guerra com muitos índios, né? Muitos índios morreram, perderam seu espaço, perderam sua terra na tentativa de fugir. Ou eles matavam, eles tentavam escravizar os índios, e os índios estavam acostumados a ser livres, a só matar aquilo que eles fossem comer, não matavam um bicho para sobrar coisas. Dividiam as coisas, né, com a sua tribo. Então, o caçador indígena ia lá, caçava, matava um bicho, não ficava só para aquele caçador e para a família dele. Aqueles alimentos que cada um deles produzia era dividido igualmente para todos eles, para se alimentarem todos juntos. E os portugueses não eram bem assim, né? Eles queriam as riquezas, ficar cada vez mais ricos, mais ricos e mais ricos. Então eles exploraram bastante aqui a terra. E o tempo foi passando, aí chegou a época em que viveu chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão era um ótimo líder, um ótimo guerreiro. Era um homem que colocava muito medo, porque ele estava invadindo muitas terras e conquistando muitas terras. Quando o rei de Portugal, na época, Dom João VI, percebeu que ele estava chegando a Portugal e que ele iria perder, o que ele fez?
ele fugiu e veio parar aqui no Brasil, que nessa época pertencia a eles, né? Pertencia a Portugal. Só que ele saiu correndo, escondido, assim, de uma hora para outra. Ele planejou essa fuga. Ele chamou muitas pessoas da elite, né? Aquelas pessoas que tinham dinheiro, que tinham status, que eram importantes para Portugal. E chamou essas pessoas, planejou o que eles iam trazer, como é que eles iam fazer. E vieram, foram alguns meses de planejamento. Aí, quando Napoleão estava chegando, eles partiram, vieram aqui para o Brasil. Nisso, Napoleão realmente conseguiu invadir Portugal e tal. Mas ficou meio frustrado, né? Porque Dom João, ó, veio para cá e Dom João tinha feito uns acordos ali muito estranhos. E chegando aqui, eles chegaram aqui em 1808. 308 anos desde a vinda do primeiro português, do primeiro europeu aqui no Brasil. Com a chegada de Dom João, muita coisa evoluiu no nosso país. A gente passou a ter abertura de universidade, que antes não tinha. Tinha algumas escolas que só estudava quem tinha, né, um dinheiro, e homens. Né, as mulheres ainda não tinham essa autorização, essa facilidade como de hoje, para estudar o que quiser, principalmente. Às vezes estudavam, as que tinham muito dinheiro, só para aprender a ler e escrever, mas o resto era para aprender os cuidados para dentro de casa, sem poder ter uma profissão. Só quem podia fazer essas coisas eram os homens. Então, com a chegada de Dom João, foram abertas universidades, foi aberta jornal, para ser informado, para mostrar as coisas que estavam acontecendo, entre outras coisas. Dom João chegou aqui com toda a família em uma comitiva, né, com aquela galeraça toda da elite portuguesa. E junto a ele, veio seu filho, Dom Pedro I. Quando ele chegou aqui, ele tinha uns 9 anos de idade. Este aqui, que vocês estão vendo, é Dom João VI. Ele que era o rei de Portugal nesse período da vinda da família real para cá, 1808. Gravaram? Dom João ficou aqui no comando do Brasil e Portugal. Aí ele fez o inverso. Ele ficava em Portugal, mandando lá e mandando aqui. Quando ele veio para cá, ele ficou mandando aqui e mandando lá. Em 1821, 13 anos depois, teve uma revolução lá, uma guerra, e Dom João achou melhor retornar a Portugal. Melhor, e já estava mais seguro também. Com a sua ida, ele resolveu não deixar o Brasil aqui sozinho. Então ele deixou o filho dele, Dom Pedro I. Dom Pedro, que é esse galã aqui ao lado, ficou aqui no Brasil. Dom Pedro tinha umas ideias um pouquinho diferentes de Dom João. Ele tinha umas ideias mais revolucionárias e ele gostava muito daqui do país. Então ele ficou aqui no comando nesse período que o pai dele voltou para Portugal. Quando chegamos em 1822, claro que isso não aconteceu assim. Eu vou dar a independência para o Brasil, vou liberar ela de Portugal. Foram várias e várias pressões, várias brigas. Teve muita pressão da elite brasileira, porque aí, com todas essas mudanças que teve aqui no Brasil passou a ter a sua própria elite. Ou seja, passou a ter as pessoas com dinheiro, com poder de decisão, que iriam perder ou estariam perdendo muito dinheiro pelo Brasil ainda ser colônia de Portugal. Todas essas brigas e toda essa pressão, nem tanto da população, mas principalmente da elite brasileira, em 1822 declarou a independência do Brasil. Só que essa independência
não aconteceu tão facilmente, simplesmente com ele falando, o Brasil está independente. O que, na verdade, esse momento, que dizem ter ocorrido no dia 7 de setembro, ocorreu, é chamado Grito do Ipiranga, pelo local em que ele falou. Ele, na verdade, estava em viagem, dizem que ele não estava se sentindo muito bem nesse dia, e toda aquela pressão. Aí ele, ali, sim, no meio do caminho, ele deu o grito da independência, que só ocorreu de verdade 2 anos depois, em 1824. Mas como esse momento ele foi de muita importância para o nosso país, para a nossa história, guardou-se o dia 7 de setembro para comemorar essa independência do Brasil de Portugal. Temos aqui essa pintura que foi feita tentando mostrar o que aconteceu, né? Nesse grito do Ipiranga, nesse grito da independência que Dom Pedro fez, libertando o Brasil de Portugal. Aqui está Dom Pedro, vendo, com a espada em punho levantado, declarando a independência do Brasil. Dizem alguns historiadores que a frase dita por ele foi: independência ou morte. Este quadro, que ele é conhecido como Grito do Ipiranga ou Grito da Independência, foi pintado por este senhor aí da foto, chamado Pedro Américo. É o quadro, essa pintura, é que representa o que ocorreu nesse dia 7 de setembro, muito importante para o nosso país. Deu para vocês terem uma pequena ideia da importância dessa data para o nosso país, para a nossa história, porque a partir desse momento começou a liberdade do Brasil, do povo brasileiro, de Portugal. Então a gente percebe que foram mais de 300 anos. Então a gente percebe, né, que foram mais de 300 anos que o nosso país ficou sendo explorado por Portugal. Tudo decidido por eles, todas as riquezas que eles foram encontrando aqui foi levada para lá. Para esse dia 7 de setembro foi muito importante para a nossa história, para a história do povo brasileiro. O dia 7 de setembro, ele marca, aquele grito da independência, ele marca uma libertação do Brasil da exploração de Portugal, de tudo o que aconteceu por aqui. A gente já teve, sim, alguns avanços, mas muitas coisas que não foram boas ocorreram nessa permanência de Portugal aqui no Brasil. A escravidão, a exploração das nossas riquezas, né, como ouro, alguns outros minérios, desmatamento que eles fizeram para levar, ou para buscar mais ouro, ou para levar mesmo. Tinham árvores muito importantes aqui, para a época principalmente, como o pau-brasil, que dela eles conseguiam, por exemplo, extrair tinta para tingir os tecidos que eles usavam na época. Então, no dia 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil, ela é uma data de fundamental importância para a história do povo brasileiro. Vou fechar essa aula, esse vídeo, com essa imagem, que é uma imagem muito bonita, que representa muito bem o significado dessa data para a história do Brasil. 7 de setembro, mais que um feriado, um aniversário de um povo. A partir daí começou, né, a gente pode contar a partir daí, apesar desses acontecimentos anteriores,
que nós vimos no vídeo, mas a partir desse grito da independência de Dom Pedro I, lá no Ipiranga, que o povo brasileiro começou a ganhar a sua real liberdade de Portugal. Essa liberdade, ela finalizou, né? Essa independência, ela finalizou apenas em 1824, 2 anos depois, com a Inglaterra, que a Inglaterra tinha muito poder na época, o que a gente vê hoje que os Estados Unidos têm, esse poder de decisão, era a Inglaterra há alguns anos. Então a Inglaterra, ela que conseguiu fazer com que Brasil e Portugal chegassem a um acordo para essa independência ocorrer de fato. Então, um beijo e até a próxima.